Já imaginou como será o dia do juízo final? De um lado, uma escadaria de ouro que leva ao céu, onde Jesus nos espera de braços abertos. Multidões, vestidas de branco, sobem em direção à luz. Do outro, um abismo escuro, avermelhado, o inferno, onde almas caem em desespero. Um contraste total entre a glória divina e o fogo eterno. Pense em si mesmo, sozinho, no topo de uma duna, olhando para um céu cheio de estrelas, galáxias e nebulosas. Você sente a imensidão do universo e a sua pequenez. É um momento de profunda contemplação. E no centro de tudo, Deus em seu trono. Uma figura majestosa, vestida de branco e ouro, flutuando em nuvens douradas, segurando o livro da vida. Uma luz intensa emana dele. Uma visão de poder e glória indescritíveis. A Bíblia nos diz que todos nós teremos que comparecer diante do trono de Cristo para receber o que merecemos, seja bom ou mal. A vida é uma jornada, muitas vezes solitária, como um homem caminhando por uma estrada reta, cercada por uma floresta escura e nebulosa. Mas lá na frente, há uma luz brilhante no horizonte. Essa é a esperança que nos guia. No entanto, o caminho tem seus perigos. Imagine um empresário, de terno, com os olhos vendados, andando sobre uma prancha frágil que se estende para fora de um penhasco. Ele representa a fé cega nos caminhos do mundo, um risco mortal à beira do abismo. Qual caminho você está seguindo? A Bíblia nos alerta sobre 7 perfis de pessoas que não herdarão o reino dos céus. É hora de olharmos para dentro de nós, como um homem que se olha num espelho antigo e vê não o seu reflexo, mas uma versão mais pura de si mesmo, como deveria ser. Será que estamos vivendo de acordo com essa imagem? Em Mateus, capítulo 7, Jesus fala sobre aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas cujos corações estão longe dele. São aqueles que profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitos milagres em nome dele, mas que nunca o conheceram verdadeiramente. Eles praticavam a iniquidade. O primeiro perfil é o dos que não se convertem de verdade. Eles ouvem a palavra, se alegram, mas não têm raiz. Qualquer dificuldade ou perseguição os faz tropeçar. Eles não produzem os frutos do Espírito Santo, como amor, alegria, paz e paciência. Eles podem até estar num círculo de oração, de mãos dadas, numa floresta iluminada, mas seus corações não foram transformados. A paz e a unidade verdadeiras vêm de uma entrega total, não de uma aparência de santidade. O segundo perfil é o do convencido não convertido. Ele está na encruzilhada da vida. Um caminho é ensolarado e belo, o outro é sombrio e tortuoso. Ele conhece o caminho certo, o caminho da luz, mas escolhe conscientemente o caminho das trevas, da ganância, da imoralidade e do egoísmo. Ele ouve a palavra, mas não a pratica. Engana a si mesmo. Tiago nos adverte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O terceiro é o religioso sem o novo nascimento. Ele frequenta a igreja, cumpre rituais, mas seu coração nunca foi regenerado pelo Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É um nascimento espiritual, uma transformação completa que vem de cima. Sem isso, a religião é apenas uma casca vazia. O quarto são os escandalosos. Aqueles que, com suas atitudes, fazem outros tropeçarem na fé. Eles são pedras de tropeço no caminho dos mais fracos. Jesus disse que seria melhor para eles que amarrassem uma pedra de moinho ao pescoço e fossem jogados no mar do que fazer um dos seus pequeninos pecar. Eles mancham o nome de Cristo com seu comportamento e afastam as pessoas da verdade. O quinto perfil é o do hipócrita. Pense numa multidão em frente a uma igreja, todos usando máscaras brancas de teatro. Eles escondem seus verdadeiros rostos, suas verdadeiras intenções. Vivem uma vida dupla. Em público, são santos. Em privado, entregam-se ao pecado. Jesus os comparou a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de mortos e de toda impureza. Lembre-se da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, em pé, orgulhoso, agradecia a Deus por não ser como os outros homens. O publicano, ao fundo, de joelhos, nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito dizendo:
Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que este último voltou para casa justificado, e não o primeiro. O sexto perfil é o do apóstata. Aquele que conheceu a verdade, experimentou o dom celestial, participou do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, mas depois caiu. A Bíblia diz que é impossível renová-los para o arrependimento. É como o cão que volta ao seu próprio vômito, ou a porca lavada que volta a revolver-se na lama. Eles abandonaram a fé deliberadamente, voltando para a vida de pecado da qual haviam sido libertos. E, por fim, o sétimo perfil, o blasfemo contra o Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável. É atribuir ao diabo as obras do Espírito Santo. É rejeitar conscientemente e definitivamente a convicção que o Espírito traz ao coração. É uma dureza de coração tão extrema que a pessoa se torna incapaz de se arrepender. Vemos isso na imagem de uma multidão raivosa, zombando e desrespeitando o sagrado. Um reflexo de um coração que se fechou completamente para Deus. Mas em meio a esses alertas, há uma promessa gloriosa para aqueles que perseveram: o arrebatamento. Imagine milhares de pessoas olhando para o céu, que se abre com nuvens douradas e uma luz intensa. De repente, as pessoas começam a flutuar em direção a essa luz. É um momento de êxtase e glória. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Espíritos brilhantes, saindo de seus túmulos, subindo aos céus. E então, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Uma multidão incontável, vestida de branco, se unindo a Cristo nas alturas. A vida cristã é uma batalha espiritual constante. Somos como um guerreiro ajoelhado em oração, vestindo a armadura de Deus, protegido contra as sombras do mal. Nossa vida está sendo pesada na balança do julgamento. De um lado, os símbolos do mundo: dinheiro, fama, poder. Do outro, os símbolos espirituais: a cruz, o coração entregue a Deus. O que pesará mais na sua vida? A resposta está na palavra. Como um homem lendo uma Bíblia antiga, de onde emana uma luz sobrenatural. É nessa luz que encontramos a verdade, a direção e a força para vencer. A palavra de Deus é a nossa espada. Depois do arrebatamento, virá a grande tribulação na terra. E no final desse período, Jesus voltará. Mas desta vez, não como um cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. A segunda vinda. Ele descerá dos céus com poder e grande glória, com vestes brilhantes, cercado por um exército de anjos e santos. Ele virá para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar na terra. A cruz de Cristo é o nosso farol. Como um farol em forma de cruz, brilhando no meio de um mar tempestuoso, guiando os barcos para um porto seguro. Mesmo quando o mundo nos ignora, como as pessoas que passam apressadas por Jesus crucificado no meio de uma cidade moderna, a cruz permanece como o símbolo máximo do amor e do sacrifício de Deus. A escolha é nossa: ignorar esse sacrifício ou aceitá-lo, e garantir nosso lugar ao lado dele na eternidade. O dia se aproxima. Esteja preparado. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém. Siga nosso canal para mais conteúdo como este. Que Deus te abençoe.